Boa noite, amados, graça e paz. Amém? Amém. Vamos dizer todos juntos: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Sem dúvida, a bondade de Deus tem sido manifesta para conosco, e por causa da sua bondade nós podemos aqui estar. Mas mais do que a bondade de Deus, devemos almejar a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a sua graça especial. Mais do que o pão de cada dia, mais do que o sol que nasce, mais do que o teto que nos abriga, necessidades físicas, materiais, devemos almejar a provisão espiritual do Senhor para as nossas vidas. E Deus nos dá a oportunidade, então, como igreja, de estarmos reunidos esta noite para cultuar e bendizer o nosso Deus, e assim estarmos alcançando dele, não pelos nossos méritos, mas pela obra do Senhor Jesus, tudo aquilo que Deus tem para manifestar nas nossas vidas. Conforme diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus nos tem abençoado em Cristo Jesus com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Então é nessa certeza e nessa convicção que eu convido você a abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Levíticos, capítulo 10. Levíticos, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Você que está nas redes sociais nos acompanhando, para nós é uma alegria ter a sua companhia conosco, participando deste ato de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. E aí na sua casa, tendo você um exemplar da palavra do Senhor, onde você está, que você esteja também abrindo a palavra do Senhor no texto de Levítico, capítulo 10. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 3. Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Amém? Mostrarei a minha santidade. O texto não diz aqueles, o texto diz naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. A minha oração, espero que seja também a sua oração nesta noite, é que nós estejamos nos achegando perante o Senhor. E ao nos achegarmos perante o Senhor, não venhamos apresentar diante do Senhor coisas estranhas, como Nadab e Abiú, como sacerdotes, levaram fogo estranho perante o Senhor, aquilo que Deus não havia ordenado. Estamos aqui para cultuar ao Senhor, para nos apresentar diante do nosso Deus. E como devemos apresentar? Do jeito estabelecido por Deus. Então, neste momento, eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados, porque está diante do Senhor, buscando adorá-lo e cultuá-lo em pecado, nós estamos nos apresentando de forma estranha diante do Senhor. Deus não se agrada de um culto associado a pecado. Então, Deus, Ele tem prazer que nós o cultuemos e o adoremos, mas façamos isto conforme Ele estabelece. Então vamos pedir perdão a Deus para com os nossos pecados, e assim estarmos diante do Senhor, como Ele requer. E que Deus então venha mostrar a santidade dEle na minha vida e na sua vida, e o nome dEle seja glorificado esta noite, não apenas neste ato de culto, mas o nome do Senhor seja glorificado durante esta semana, quando sairmos deste lugar.
em nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, na maneira de conduzirmos a nossa vida. Que a santidade de Deus se revele em nós, para todos aqueles que estiverem tendo contato conosco no decorrer desta semana. Peça ao Senhor perdão, confesse ao Senhor os seus pecados e consagre a Ele a sua vida, para que você não esteja de forma estranha diante do Senhor, não tendo dele a aprovação do culto que a Ele você vai estar prestando. Convido o nosso irmão missionário Mateus, que de forma audível esteja consagrando ao Senhor as nossas vidas, pedindo ao Senhor, em nome de todos nós, que Deus de fato venha perdoar os nossos pecados, para que assim possamos adorá-lo nesta noite, em espírito e em verdade. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém, Deus. Tu és puro, tu és perfeito, ó Deus. E nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós temos sentimentos pecaminosos, pensamentos que não agradam ao Senhor. Da nossa boca, ó Pai, saem palavras que muitas vezes não edificam. Somos omissos, ó Pai. Somos pecadores. Nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, porque não dá para esconder do Senhor os nossos pecados. Isso é verdade, Deus. Pelo fato de que o Senhor vê o nosso coração e sabe o que se passa na nossa vida. Verdade. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Tenha compaixão das nossas vidas. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja nos purificando, que o Senhor esteja nos santificando. Amém, que o Senhor, Pai, nos ajude a sermos parecidos com o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E que o nosso propósito aqui nessa noite não seja, ó Pai, estarmos reunidos com o intuito de querermos as bênçãos somente do Senhor, mas sim nós venhamos querer o Senhor, e nós venhamos, ó Pai, ter desejo de adorar e de louvar o Senhor em espírito e em verdade. Amém, Que o Senhor, Pai, possa nos encher com o Teu Santo Espírito, possa inundar o nosso coração de alegria por estarmos diante do Senhor, e assim, ó Pai, venhamos glorificar e render graças ao Senhor. Amém. Por Amém, aquilo que o Deus. Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor, Deus, tem feito em nossas vidas. Amém, Deus, Deus. em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite especial. Amém, Senhor. Onde, ó Pai, venhamos ser edificados com a palavra do Senhor. Amém, ó Deus. Desafiados, ó Deus, a viver uma vida santa, justa e íntegra diante do Senhor. Amém, Senhor. Caímos, ó Pai, erramos, mas o Senhor é o Deus que nos levanta. Isso é verdade. O Senhor é o Deus que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos santifica. Amém. Isso, diante do Senhor, colocamos, ó Pai, as nossas vidas. Amém. Pedimos ao Senhor, nos dê um coração igual ao teu. Amém, Nos Senhor. faça, ó Deus, a cada dia mais, filhos amados, Em que nome honrem de e glorifiquem ao Senhor. Amém. E por amor e não por medo, busque a santificação. Amém, Receba Senhor. as nossas vidas, ó Deus, e nos abençoe no restante dessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Convido vocês a abrirem novamente a palavra do nosso Deus, ainda no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Faremos a leitura do versículo 30 ao versículo de número 40. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que faremos deste texto. O texto faz menção ao desafio proposto por Elias aos profetas de Baal no Monte Carmelo. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 ao versículo 40. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo:
Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém? Novamente, vamos ler todos juntos o versículo 30. Todos juntos? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Neste momento eu convido a equipe de louvor que esteja se posicionando e nos conduzindo a cantarmos esta história, a história de Elias e os profetas de Baal. Meus amados, neste contexto, o profeta Elias, como boca de Deus, advertiu o povo de Deus, pois o povo de Deus estava cocheando entre 2 pensamentos. Estavam adorando ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, mas também estavam adorando a Baal. E Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Deus não se agradava daquela realidade espiritual que o povo de Deus se encontrava. E notem que aquela realidade espiritual ela é evidente quando Elias, num dado momento, ele restaura o altar do Senhor, segundo o texto, que estava em ruínas. Que nesta noite nós possamos fazer uma reflexão muito séria sobre a nossa vida em relação ao nosso Deus. Se nós estamos nos conduzindo no altar do Senhor. Se nós temos apresentado a nossa vida no altar do Senhor. Ou se o altar do Senhor está em ruínas na nossa vida. Então vamos louvar o Senhor, nos colocando de pé, e vamos cantar este cântico, que fala-nos deste momento histórico, quando então Elias, ele mostra que Baal é um falso Deus, e que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, e a Ele somente que devemos adorar. Louvemos e adoremos a este Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Vamos nos alegrar diante do nosso Deus, celebrando a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, dando-lhe a devida honra e o devido louvor.
Espírito, em verdade.
Acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, minha visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal. Humilhado estou, vem me tornar, pra não me vergonhar. Acende o fogo em mim. Deixa o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, minha visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, humilhado estou, vem me ornar, pra não me vergonhar. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, Senhor, que estamos aqui
tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Que a sua misericórdia se renovou mais uma vez nesse dia, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, agora eu te peço, Senhor, que a partir de mim, Senhor, cada um aqui presente, Senhor, possa entender, Senhor, o propósito da sua vida aqui na terra, Senhor. Amém. Possa saber que cada pessoa tem importante para o Senhor e tem seu papel, seja com o seu exemplo, seja com o seu carisma, enfim, mas com o dom que o Senhor dá para a gente, Senhor, nós fomos feitos para te adorar, te agradecer, Senhor. Senhor, possa estar pensando que cada um aqui possa fazer a diferença, seja em casa, na rua, na escola, onde for, Senhor, mas que possa estar te louvando, Senhor. Amém. Abençoe, Senhor, também, Senhor, como esse último cântico disse, Senhor, que o amor referente ao Senhor e referente às outras pessoas nunca venha a se esfriar, Senhor. Estamos vivendo em um tempo onde o amor está se esfriando, Senhor. Muitas intrigas, muitas mortes sem necessidade, Senhor, e que o Senhor possa nos dar misericórdia, Senhor, e que o amor venha voltar a florescer na vida das pessoas. Amém. Use misericórdia nas nossas vidas, Senhor, e que essa igreja possa ser bênção para todas as outras pessoas ao nosso redor, Senhor. Amém. Abençoe logo mais a mensagem, Senhor, que o Senhor possa estar instrumentalizando, Senhor, meu Pai que vai falar, Senhor, e que tudo que Ele venha falar esteja de acordo com a Tua palavra, Senhor. Amém. Que a gente venha sair daqui edificados pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida e aceite esses louvores, Senhor, com aroma suave que possa chegar a Ti, Senhor. Amém. Oração em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, queremos nessa oportunidade estar dando boas-vindas a todos aqueles que nos visitam e aqueles irmãos, que a gente, faz um tempo que não podia encontrá-los nesse contexto da pandemia e que estão conosco nessa oportunidade. Para nós é motivo de alegria poder recebê-los na casa do Senhor e assim podemos adorar o nosso Deus conforme podemos fazer neste momento. O nosso coração enche de alegria e poder ter você conosco, nos visitando, e também você que está nas redes sociais, nos acompanhando e adorando e bendizendo o nosso Deus nessa oportunidade. E nós temos um aviso a comunicar à igreja que esta semana é semana de oração. Então, a partir de amanhã até sexta-feira, sempre às 18h30, a nossa igreja vai estar aberta para termos um encontro presencial de oração. E que você possa estar buscando aquilo que nós cantamos esta noite. Que o Senhor venha acender em nós o fogo novamente, no sentido de sermos renovados e aquecidos no nosso amor para com Ele, na maneira de nós conduzirmos a nossa vida, e que assim venhamos sempre estar tendo na nossa vida o fogo do Espírito Santo de Deus, pois este fogo não é estranho ao Senhor, e que o Espírito Santo, Senhor, na sua plenitude, venha se manifestar na sua vida, na minha vida, purificando-nos e assim tornando-nos preciosos diante do Senhor, onde tudo aquilo que não agrada ao Senhor esteja sendo queimado em nós e a nossa vida esteja sendo conduzida a ser uma vida bonita diante do Senhor, e o Senhor possa mostrar em mim e em você a sua santidade para a nossa cidade. Amém? Então vamos participar da semana de oração a partir de amanhã até sexta-feira, sob a condução do nosso missionário Mateus, porque nós estaremos amanhã indo a Jataí visitar a nossa mãe, Rosalva, e retornaremos na quinta-feira à tarde. Peço que a igreja esteja orando por nós, guardando-nos na viagem. Já tem mais de um ano que eu não vejo minha mãe tem estado não muito bem de saúde, por conta de problemas de coluna, e estaremos fazendo esta visita a ela. Eu, juntamente com meu filho Wagner, minha filha Ana Júlia, a Gabriela e a Uli não poderão ir, por conta de compromissos que não podem deixar, e eu peço que a igreja ore por nós, para que possamos ir e voltar em paz, não venhamos ter uma boa viagem, e assim aquele tempo para a nossa mãe seja precioso, no sentido de renovarmos os nossos sentimentos como mãe, para com filho e netos, e da mesma forma nós para com ela. Crianças podem se separar para a continuidade do culto lá no pátio. Enquanto isso, eu convido a igreja a abrirmos a palavra do Senhor em alguns textos. O primeiro deles é o livro de Levítico, Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. O tema da nossa meditação nesta noite
tem que ter fogo no altar. Aquilo que nós cantamos, de forma enfática, no cântico que conta-nos esta narrativa e essa história do profeta Elias, essa bela melodia cantada muito em nossos acampamentos, e que nós podemos nesta noite reafirmar este louvor, contando-nos esta história. Levítico capítulo 6, faremos a leitura do versículo 8 ao versículo de número 13. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que eu farei. A lei do holocausto. Levítico é um dos livros que faz parte do Pentateuco, escrito por Moisés, e temos aqui várias leis estabelecidas por Deus ao povo de Israel, que estariam se tornando nação quando estivessem tomando posse da terra da promessa, terra prometida de Canaã. E Deus então, através de Moisés, trouxe todas as leis morais, cerimoniais, que deveriam reger a vida daquele povo diante do seu Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Novamente todos, o verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Agora vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26. Versículo 20. A primeira parte somente. Leiamos todos juntos. Provérbios, capítulo 26, apenas o versículo 20. A primeira parte do versículo 20, aliás. Apenas a primeira parte do versículo 20. Que é a primeira frase. Todos juntos? Sem lenha o fogo se apagará. Novamente. Sem lenha o fogo se apagará. Agora vamos para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Todos juntos, versículo pequeno, porém traz uma admoestação para nós. Todos juntos? Não apagueis o Espírito. Novamente, não apagueis o Espírito. Oremos. Deus, estamos diante da Tua palavra, e conforme já foi orado diante do Senhor, que o Senhor fale conosco. A Tua igreja, Senhor Deus, precisa ouvir a Tua voz. A Tua igreja carece da Tua orientação. A Tua igreja precisa ser alimentada pela Tua palavra. A Tua igreja, Senhor Deus, ela carece da orientação certa para a sua vida, pessoal e coletiva. Ó Deus, eu creio que soberanamente o Senhor nos reúne esta noite em torno desta Tua palavra que foi lida.
Porque assim como o Senhor tem falado ao meu coração, eu creio que o Senhor falará ao coração da tua igreja que se reúne nesta noite, neste lugar, e falará ao coração daqueles que nos acompanham nas redes sociais. Não para o nosso louvor, não para a nossa glória, mas para o louvor e a glória do teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Pergunto-lhe, que sentimento o Senhor tem trazido no coração quando Ele olha para mim e para você? Deus tem se agradado da minha vida e da sua vida? Deus tem se agradado da minha vida e daquilo que eu tenho oferecido a Ele, no meu serviço a Ele prestado? E da mesma forma, Deus tem se agradado da sua vida e do serviço que você tem prestado a Ele, como servo dEle, como filho e filha dEle, como igreja dEle? Será, meu amado, que temos trazido em nosso coração a realidade do povo de Israel nos tempos do profeta Elias, que cocheava entre dois pensamentos, querendo servir ao Deus de Israel e a Baal ao mesmo tempo? Será, meu amado, que Ele está contente conosco? Ou Ele está triste? Quando Ele olha para a igreja dele em Guiratinga, não estou dizendo igreja presbiteriana somente, eu estou dizendo o povo de Deus nessa cidade, o que Deus vê em nós? É aquilo que agrada ao Senhor? O que nós prestamos a Ele nos louvores e na adoração que ministramos a Ele nesta noite, nestes cânticos que afirmamos diante do Senhor, nós fizemos isso de forma tal que foi como um aroma suave na presença do nosso Deus. Meus amados, nós estamos obtendo a aprovação de estar agradando a Deus no exercício da nossa fé. Notem que em Hebreus 11, temos ali a galeria de homens e mulheres que evidenciaram a aprovação no exercício da fé, sendo então conhecidos como heróis da fé. E a expressão que se repete, que obtiveram bom testemunho de terem agradado a Deus. E aí o escritor aos Hebreus, ele traz como verdade, que fundamenta todo esse testemunho dos heróis da fé, dizendo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Com toda sinceridade, tenho a sensação de que Ele está triste conosco. Por que, pastor? O Senhor tem esta sensação. Em primeiro lugar, meus amados, porque não temos colocado lenha continuamente sobre o altar do Senhor. O que isso significa, pastor? Que não temos tido permanente comunhão com Ele, como deveríamos ter. Observemos, meus amados, o que dizem os textos desta noite para a nossa reflexão. O primeiro texto em Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Notem que Deus havia estabelecido uma ordem. Esse texto, meu amado, está no contexto da instrução de Deus, através de Moisés, aos sacerdotes Arão e os seus filhos, que deveriam manter o quê? Sempre o fogo aceso no altar, onde se estabelecia a lei do holocausto, para queimar o sacrifício, a oferta pela culpa, a oferta pacífica, oferecida a Deus, para expiação de pecados. Meu amado, essa instrução se repete nesse texto de Levítico que lemos 3 vezes, de manter aceso o fogo. 3 vezes é dito enfaticamente que tinha que manter aceso o fogo do altar. Já no segundo texto de Provérbios 26:20, temos um princípio absoluto para se manter aceso o fogo, trazido de forma negativa. Sem lenha, o fogo se apagará.
Então, meus amados, para nós mantermos o fogo aceso no altar, temos que colocar lenha. Quer manter o fogo aceso? Coloque lenha sempre. E é esta orientação que Deus dá. Colocava a oferta, queimava durante a noite, logo de manhã, tinha que tirar toda a cinza, jogar num lugar específico e novamente pôr lenha para que o fogo mantivesse aceso continuamente no altar. Meus amados, trazendo a aplicação para a nossa vida com Deus. Quer você ter comunhão com Deus? Você quer ter comunhão com Deus? Você quer permanentemente estar em comunhão com Deus? Qual é a mensagem aqui? A mensagem é essa: eu e você precisamos estar no altar. E estar no altar, o que significa, meu amado? Esteja no altar, lugar de invocação, lugar de busca da presença do Senhor, lugar de se apresentar a Deus, ofertando a Ele sempre a sua vida, lugar de sacrifício, de mortificar a sua natureza pecaminosa, buscando de Deus perdão e misericórdia. Esteja, meu amado, mantendo o fogo aceso da fé, colocando lenha, alimentando este fogo com a lenha da oração, alimentando este fogo com a lenha da meditação permanente e diária na palavra do Senhor, alimentando esse fogo com a lenha da adoração. Lembra dos patriarcas do Antigo Testamento? Abraão, Isaque e Jacó. Vemos, meus amados, que a fé de Abraão, por exemplo, ela foi forjada, ela foi aperfeiçoada à medida que ele levantava altares ao Senhor, mantendo sempre aceso o fogo da fé no Deus da aliança. Se você abrir lá em Gênesis, se você quiser acompanhar, Gênesis 12:7, vai lá em Gênesis 12:7. Nós vamos ler aqui vários versículos onde você vai ver que na jornada, na peregrinação de Abraão, ele ia, andava, mudava o seu acampamento. Quando ele chegava no lugar, a primeira coisa que Abraão fazia era erguer um altar ao seu Deus. O Deus que se revelou a ele e falou para ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar e dar a ele e a sua descendência, pois ele faria dele, Abraão, uma nação que seria abençoar e abençoar todas as nações da terra. Gênesis 12:7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E quem que diz? E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. 12:8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis 13:4. Segue aí o capítulo seguinte. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. 13:18. Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Gênesis 22:9. E vieram, aquele momento tão especial, o clímax da maturidade da fé de Abraão. Gênesis 22:9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Meu amado, esse legado de fé foi passado para Isaque e posteriormente para Jacó e confirmado com as leis de Moisés. Gênesis 26:25. Vai um pouquinho mais adiante. Vemos agora Isaque. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Gênesis 33:20. E levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Gênesis 35:1. Depois disse Deus a Jacó, agora Jacó,
levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugistes diante da face de Esaú teu irmão. Verso 3, do mesmo capítulo 35, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Verso 7, do mesmo capítulo 35, e edificou um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia diante da face do seu irmão. Meu amado, naquele tempo ainda se fazia necessário sacrificar animais, símbolos de Cristo, o Messias prometido que viria, que apontava para o seu único e eficaz e suficiente sacrifício realizado na cruz. Ali o patriarca adorava o Deus da aliança, o Deus da promessa. Ali o patriarca oferecia o sacrifício agradável ao Senhor, que lhe conferia a graça do perdão dos seus pecados. Ali o patriarca demonstrava a sua fé obediente ao seu Deus, dando ao Senhor o seu melhor, inclusive não lhe negando o seu filho Isaque, o filho da promessa. Com a vida de Cristo, o altar então foi substituído pela cruz, lugar de sacrifício, mantendo os princípios de invocação, consagração e comunhão. Alimentar o altar significa colocar lenha, para oferecer-se ao Senhor, dar-se ao Senhor, consagrar-se ao Senhor, render-se ao Senhor, invocar, buscar o Senhor, adorar o Senhor. Alimentar o altar significa colocar lenha, usar os meios de graça, a oração, a palavra, o culto, a comunhão, os sacramentos, as lenhas, para manter o fogo aceso da comunhão sempre com o nosso Deus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele traz esse mesmo princípio, referindo-se à nova vida que temos em Cristo Jesus, em oferecê-la ao Senhor, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, conforme ele disse lá em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pastor, o Senhor tem esta sensação de que o Senhor está triste conosco? Em segundo lugar, porque não temos avivado o fogo para que não se apague. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 5 que Deus nos admoesta através de Paulo: não apagueis o Espírito. A palavra do Senhor traz algumas admoestações à sua igreja para que esteja cuidando da sua relação com o Espírito Santo. Dentre elas temos esta, onde a figura do Espírito Santo é vista aqui como fogo, que não deve estar sendo apagado dentro de nós. O fogo, quem manifesta é o Espírito Santo, mas a lenha, quem traz, somos nós. Temos que avivar o fogo, orando ativamente e intensamente, pois a lenha posta alimenta o fogo existente, porque não temos tido estas ações para que o fogo do Espírito arde continuamente sobre o altar, trazendo lenha continuamente. Porque, meu amado, temos estado preocupados com os nossos próprios interesses, arranjando lenha para nós mesmos. Com isso, vamos deixando extinguir aos poucos o fogo sagrado da fé, o fogo sagrado do serviço cristão, o fogo sagrado do real amor por Deus. Quantos de nós aqui esta noite estão desanimados, descontentes, sem o calor do altar e o entusiasmo contagiante da presença do Senhor?
Portanto, meus amados, é tempo de restaurar o altar no nosso coração, como Elias fez em Israel. E clamar como Elias clamou, para que o fogo do alto venha e consuma tudo que há em nós, que seja impuro, fazendo da nossa vida um aroma agradável ao nosso Deus. É tempo, meu amado, de clamarmos ao Senhor, não pelo cessar desta pandemia, não pela chuva desse tempo de sequidão, mas por avivamento. O fogo do altar do Senhor está morrendo em muitos corações. Clame ao Senhor, tem misericórdia, Senhor, aviva-o, para que nós, servos do Senhor, igreja do Senhor Jesus, acordemos inflamados, lancemos a foice, seguindo a nossa missão como povo de Deus nesse tempo, porque já a seara da terra está madura e o Senhor está às portas. É tempo, meu amado, de clamarmos ao Senhor como Elias: ateia fogo, Senhor, acende o fogo em mim, para que o fogo da desarmonia, das inimizades, da discórdia, do egoísmo, do mundanismo, seja totalmente destruído em nós. É tempo, meu amado, de clamarmos ao Senhor: põe o óleo de teu Espírito na candeia da nossa dedicação à obra do Senhor, e fazer arder nossos corações quando ouvimos a palavra de Deus, para não sermos encontrados na condição das 5 virgens nécias, que descuidaram e lhes faltou azeite para manter acesas as suas candeias, enquanto aguardavam a chegada do noivo. É tempo, meu amado, de clamarmos ao Senhor: acende em nós, em nossos lares, na tua igreja, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, no mundo, um fogo que jamais se apague, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou e o teu nome seja glorificado. Concluindo, que possamos clamar: Senhor, volte-se para nós, vivifica-nos, incendeia o teu altar em nosso coração. Assim teremos línguas de fogo para falar das grandezas do Senhor, e vidas que anunciem ao mundo a tua glória. Seja, meu amado, a oração de Abacuque a nossa oração nesse instante. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te, Senhor, da misericórdia. Que possamos colocar lenha constantemente no altar, para que este fogo mantenha sempre alimentado no altar do nosso coração. Lenha da oração, lenha da adoração, lenha da meditação na palavra, lenha da comunhão com o povo de Deus, lenha do uso dos sacramentos. Que sejamos como os patriarcas, homens de altares. Que sejamos como os patriarcas. Eu convido você novamente a abrirmos lá em Gênesis 22, 9. Gênesis 22, 9. Preparando esta mensagem, relacionando os vários textos que falam da trajetória de Abraão ao peregrinar pela terra que Deus ia dar a ele, a sua descendência, e quando ele chegava em cada lugar, ele tinha um cuidado de erguer um altar ao seu Deus, estabelecendo comunhão com ele. E aí, ao me deparar com esse texto do momento do sacrifício de Abraão, oferecendo o seu filho ao Senhor, conforme Deus lhe havia pedido, e nesse verso 9, o texto traz de forma descritiva aquele momento do ápice, de erguer o altar, de pegar as pedras, de formar aquele altar, e depois de colocar a lenha. Olha o que diz a palavra, vamos ler todos juntos o versículo 9 de Gênesis 22. E vieram, todos juntos? E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E pôs em ordem a lenha.
Vamos pôr em ordem a lenha no altar do nosso coração. Lembra da música de Fernandinho, Entre a Fé e a Razão? Eu gosto muito desta música. Diz a letra: e lado a lado em silêncio os dois choraram, ao verem chegado o lugar da decisão. Porque o altar é um lugar de decisão, como foi para o povo de Israel na época do profeta Elias. Quem vocês vão seguir? Quem vocês vão adorar? Baal ou Deus de Israel? O Deus de seus pais? O Deus de Abraão? O Deus de Isaac? O Deus de Jacó? E aí diz a letra: um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar. Você está disposto a entregar tudo que você tem para o Senhor? Entregar o seu talento, entregar o seu tempo, entregar a sua casa, entregar o seu casamento, entregar os seus recursos, entregar a sua vida, entregar os seus sonhos, entregar tudo para o Senhor. É isso que o Senhor pede de nós. Ele quer o nosso coração, Ele quer tudo de nós. Filho meu, dá-me o teu coração. Então é difícil ser como Abraão, porque nós somos, muitas vezes, queremos segurar as coisas, queremos conduzir a nossa vida do nosso jeito, queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas não é do nosso jeito, meu amado, é do jeito do Senhor. É do jeito do Senhor. Não apenas o culto que a Ele prestamos, devemos prestar do jeito dEle, mas a nossa vida deve ser conduzida do jeito do Senhor. Então temos que ser como Abraão, entregar ao Senhor tudo que nós temos. E Abraão entregou o que ele mais amava, o seu filho Isaac, sem reservas, sem questionar Deus. Ele entrega o seu filho. E a letra da música de Fernandinho diz ainda: é difícil ser como Abraão, entregar um filho, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Agora, ser Isaac, mais difícil é ser o holocausto que vai ser queimado e sacrificado, vai ser sacrificado e queimado ao Senhor. Mas quando a gente olha para a história, nós não vemos o Isaac fugindo de Abraão. Nós não vemos o Abraão pegando o Isaac pela orelha e vem cá, menino. Não, nós vemos o Isaac submisso ao seu pai. Quando ele veio: Senhor, pai, temos tudo aqui, temos o cutelo, temos o fogo, temos a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão, com sabedoria, disse: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E diz um escritor, noutra parte, que Abraão, lá em Hebreus, cria que Deus poderia, depois que ele sacrificasse o seu filho, ressuscitar Isaac. Meus amados, essa história nos diz o que Deus espera de mim e de você: que nós sejamos Abraão, que nós sejamos Isaac, na nossa comunhão com Ele. Não questionar Deus, mas se submeter a Deus e a sua vontade plenamente, vivendo para Ele. Porque nós cantamos em espírito e em verdade: eu nasci para te adorar. Viver para o Senhor. Os seus estudos, adolescente, jovem, entregue ao Senhor. A sua profissão, meu irmão, entregue ao Senhor. A sua casa, o que você tem, consagre ao Senhor. Viva para o Senhor. Viva na perspectiva do eterno. A nossa comunhão com Ele vale mais do que qualquer coisa. Temos que ser como Jó, ter a visão e a percepção de que o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque a comunhão de Jó com o seu Deus não estava nas bênçãos, mas estava no Deus das bênçãos. O seu relacionamento era com Deus e não com as coisas que Deus lhe dava. Então é isso que Deus espera de nós. Convido o conjunto para que nos conduza neste momento na música Em Teu Altar, uma música que aprendemos no acampamento. Foi até uma música tema de uma das temporadas do nosso acampamento. Faz tempo que nós não cantamos,
Eu quero terminar este culto com esta música. Vamos fazer dele a nossa oração. E após nós cantarmos essa música, eu estarei invocando a bênção do Senhor, finalizando o nosso culto esta noite. Então, se coloque de pé, meu irmão. Esteja entrando numa introspecção, olhando para o teu coração, para a tua vida. Olha, dentro do teu coração, aonde está o altar do Senhor? Ele está aí ou ele está destruído? Ele está em ruínas? Você tem vivido uma vida com o Senhor? Tem tido comunhão com o Senhor? Ou esse altar está abandonado? Você não tem posto lenha, você não tem tido vida de oração, você não tem lido a palavra, você tem empurrado a sua vida com Deus com a barriga, sem um compromisso sério e verdadeiro. Eu quero desafiar você esta noite em nome do Senhor Jesus. Não eu, é o Espírito Santo do Senhor que está agindo em nós, está falando através da sua palavra. O Espírito do Senhor está dizendo para mim e para você hoje: não me apague dentro de você, não me apague dentro de você. Temo dizer que talvez o Espírito do Senhor esteja bem apagado dentro de muitos de nós, porque a gente não está levando mais lenha no altar. O altar do Senhor está abandonado. Vamos fazer dessa música a nossa oração esta noite. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero estar no teu altar, eu quero estar no lugar mais íntimo da tua presença, eu quero continuar no teu altar, eu quero que o fogo do teu Espírito jamais se apague na minha vida, que ele possa arder profundamente, queimando em mim toda impureza, me purificando, me tornando como um metal precioso. Que toda impureza, o ouro, a prata, para serem acrisolados, preparados, quando ele é tirado como metal bruto lá de onde ele foi explorado, então é passado por um processo de queima, porque toda impureza, tudo que não é prata, tudo que não é ouro é queimado. E aí quando termina todo aquele ato de purificação, só fica prata, só fica o ouro, toda impureza sai, e fica puro ouro, e fica prata pura. O Senhor quer fazer da minha vida isso. Ele quer mostrar a santidade dele através da minha vida e da sua vida, conforme Moisés disse a Arão: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, não com fogo estranho, mas com fogo que eu escolhi para permanecer, estar permanente ali com a manifestação da minha presença. Vamos louvar o Senhor com esta música, fazendo dela a nossa oração, e após cantarmos, recebam a bênção do Senhor. Feche os seus olhos, se você souber a letra. Se não souber, mas mesmo com os olhos abertos, acompanhando a letra, esteja cantando esta música, fazendo dela a sua oração. Eu quero estar em teu
Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença, o poder, o fogo do Espírito Santo de Deus esteja ardendo intensamente dentro de nós, em nosso coração, de tal maneira que o altar do Senhor em nosso coração esteja erguido e nós estejamos trazendo lenha constantemente, alimentando a nossa comunhão contigo, pela oração, pela tua palavra, pela comunhão, pela adoração, não apenas hoje, mas hoje e até o dia que o Senhor há de tomar a tua igreja para si. Amém. Sendo conduzido ao altar do Senhor, e vem orar conosco durante a semana. Vamos manter o distanciamento, evitar aglomerações e assim estarmos nos guardando da pandemia. Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Você que nos acompanhou nas redes sociais, para nós foi motivo de alegria ter você conosco mais uma vez. Compartilhe deste momento com outros, para que também sejam abençoados como você foi abençoado, em nome de Jesus.